Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje falaremos sobre um assunto extremamente necessário e importante para a sua vida enquanto estudante. Nós falaremos sobre réplica. Mas você sabe o que é réplica? Acompanhe aí comigo na tela. Pessoal, aqui eu tenho a definição de réplica. Réplica nada mais é que o posicionamento responsável. Isso significa dizer que eu darei a minha opinião, me posicionarei ali acerca de uma determinada temática, mas de maneira responsável. E essa responsabilidade, ela leva em consideração alguns requisitos, algumas visões que nós veremos no decorrer dessa aula. Em seguida, eu tenho aí acerca da conceituação, que vai aparecer na tela para vocês, que é fundamentado, tá? Esse posicionamento, ele precisa de uma fundamentação que você assume diante de temas, visões de mundo e ideologias veiculados por textos e atos de linguagem. Quando nós falamos da questão do texto e de ato de linguagem, nós levamos em consideração tanto o texto verbalizado quanto o texto escrito. Obviamente que quando nós observamos acerca da réplica, se lembra muito dos debates políticos, quando se trata da época de eleições presidenciais, que observamos mais ou menos essa temática. Ou talvez, para além disso, no mundo jurídico se utilize. O certo é que o que nós abordaremos no decorrer dessa aula são algumas dicas, algumas características que fundamentam e norteiam aí a réplica. Falando nisso, olha só o texto que eu tenho para vocês, para comparar e para que fique claro essa definição. Eu tenho meu texto principal que diz assim: as redes sociais afastam as pessoas. Já a minha réplica vai dizer assim: na verdade, elas podem aproximar quem está distante. O que muda é a forma como são usadas. Então, observa que, inicialmente, eu tenho uma fala, eu tenho um texto que se apresenta um posicionamento, uma visão de mundo. Em seguida, eu tenho uma réplica que leva em consideração outro ponto de vista. Por quê? Porque quando a gente fala da argumentação, da fala, da opinião, elas são diferentes. A ideia é que essa réplica, quando utilizada, seja feita de forma responsável, que não venha atingir um indivíduo de forma agressiva, mas trazer ali dados, fontes, posicionamentos que sejam plausíveis, tá certo? Mesmo que difiram, ou muitas vezes reforcem uma ideia, mas que apresentem ali uma identidade, uma característica específica. E acerca dessa réplica, eu tenho 3 pontos principais, como aparece aí na tela, que é a questão dos temas, visões de mundo e ideologias, tá? O que seriam os temas? Quando eu vou fazer uma réplica, o que eu devo levar em consideração? Primeiro, o assunto desse debate. O que está sendo abordado, o que está sendo trabalhado, discutido ali? As visões de mundo. Eu observo os posicionamentos e eu interpreto essas visões. Eu vejo como cada pessoa que ali debate, que ali se posiciona, como ela interpreta aquela situação, tá? E o terceiro, as ideologias, que são mais importantes aqui quando nós falamos da réplica, porque isso representa a ideia geral, a ideia central, o que ele está defendendo ali tem a ver com o conjunto de ideias, de crenças, de religiões e assim sucessivamente, tá? Isso tudo tem como objetivo não apenas responder, porque se você analisa ali um certo debate, um certo posicionamento, você analisou o tema, você viu a visão de mundo, as ideias, tudo que está sendo abordado ali, você vai se posicionar, mas você vai se posicionar não de maneira passiva, mas se posicionar criticamente. É esse o objetivo da réplica, tá? Então, ao analisar esses 3 conjuntos aí, esses 3 pontos, perdão, eu observo como eu vou me posicionar e me posicionar criticamente. Em seguida, eu tenho aí que é uma forma de forma ética no debate social. Então, quando a gente fala aí dessa questão de forma ética, é justamente aquela ideia da responsabilidade ao
expor a minha ideia, o meu ponto de vista, tá? Então, quando a gente fala desse uso, porque vocês observaram que no decorrer dessa aula eu falo muito da réplica responsável, certo? Então, o que eu preciso saber? Quais as 4 dimensões para que eu tenha, de fato, uma réplica responsável? Então, a primeira que eu tenho aí para vocês é a seguinte, que eu tenho a análise crítica, ou seja, eu identifico a tese, os argumentos e as intenções do texto original. Quando eu faço essa identificação do posicionamento, o que a pessoa usa para defender esses posicionamentos e qual o objetivo dela em fazer isso, eu devo questionar o que está sendo dito, quem está dizendo, com qual objetivo. Ao fazer essas perguntas, eu estou fazendo uma análise crítica do discurso, tá? A segunda dimensão é a fundamentação, que ela se baseia aí, ela vai basear o seu posicionamento em fatos, dados e argumentos sólidos, ou seja, identifiquei ali a tese, identifiquei tudo bonitinho, mas eu tenho meu posicionamento. O que eu vou usar ali para defender o meu ponto de vista? O que eu utilizarei para fazer com que aquela minha tese, ela seja levada em consideração? Então, esse aspecto, essa dimensão, ela é importante. Qual a outra informação que eu tenho aí acerca dessa dimensão? É a seguinte, que eu devo usar evidências. Quais evidências? Pesquisas, estatísticas, exemplos concretos e referências. Por que usar estatísticas, pesquisas é importante, pessoal? Justamente pelo fato de que aquilo dá credibilidade. É algo concreto, palpável, que eu posso ali acessar aquele dado e eu vou conseguir constatar aquela ideia, aquele ponto de vista. Então, não gera margem para que eu tenha ali uma dúvida, eu tenha uma crítica acerca desse posicionamento. A outra dimensão que eu tenho aí para vocês é o respeito. Então, é importante manter a ética e o respeito às diferenças, tá? Mesmo ao discordar. Ou seja, eu não concordo com o seu ponto de vista, mas o respeito, e isso é importante nesse processo da dimensão, tá? De respeito. Então, eu tenho aqui a crítica das ideias e não de pessoas. Então, eu preciso reconhecer os pontos válidos no argumento contrário e, a partir dali, discordar. Então, eu posso discordar com certeza, mas não desrespeitar, tá? E a quarta dimensão é a coerência, que é garantir que seu posicionamento seja lógico e consciente. Então, esses argumentos, eles devem ser internamente consistentes e alinhados com os seus valores. Ou seja, eu começo ali a fazer uma réplica e essa minha réplica, ela começa ali de maneira retilínea, eu tenho ali uns argumentos válidos, só que quando chega na metade da minha réplica, eu me contradigo. Eu tenho ideias contrárias àquelas que eu estava defendendo. E isso faz com que eu perca a credibilidade. Então, é importante que eu mantenha coerência, já que a réplica faz parte desse processo de argumentação, de defesa de ideia, de ponto de vista. Portanto, essa quarta dimensão é muito importante, tá certo, pessoal? Em seguida, eu tenho aí para vocês alguns exemplos aí de componentes, melhores práticas e exemplo. Então, vamos lá. O primeiro componente é o reconhecimento. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que representar de forma justa a visão oposta. Então, observa esse exemplo. Embora o argumento do Dr. Smith sobre as estratégias de mitigação das mudanças climáticas levante pontos importantes, então, observa aqui que ele valida, né? Ele valida o primeiro argumento ali e aí depois é que ele vai discordar, apresentando aqui pelo embora, tá? A análise crítica. Então, como é que eu faço essa análise crítica? Eu vou identificar as falácias lógicas ou fraqueza aqui no posicionamento. Olha o exemplo que eu tenho. No entanto, o tamanho limitado da amostra do estudo e do foco regional pode não capturar totalmente as tendências globais. Então, observa aqui que ele identificou uma falácia lógica sobre esse tamanho limitado aqui da amostra de estudo. Na verdade, é uma fraqueza empírica, tá?
Eu tenho também o outro componente que é a contra-evidência. Então, eu tenho uma apresentação de dados robustos e revisados por pares. Então, observa aqui o exemplo. Nossa meta-análise de 50 estudos em 30 países sugere uma conclusão diferente. Então, observa que aqui, quando eu tenho esse componente, eu dou maior credibilidade. Creio eu que essa questão da pesquisa, do dado estatístico, dessa questão científica mesmo, ela é muito válida para enriquecer uma réplica. Então, observa que aí eu tenho um dado, não apenas um dado, eu não tenho apenas um país, eu tenho vários países. E isso dá credibilidade, o que é importante para a minha construção textual, do meu posicionamento. O outro componente que aparece aí para vocês é a argumentação lógica, que é o raciocínio claro e passo a passo. Então, observa aqui nesse exemplo, ele começa aqui, ó, com primeiro. Primeiro, considere as implicações econômicas. Segundo, o impacto ambiental. Terceiro, as consequências sociais. Então, eu tenho um raciocínio claro e lógico, que tem começo, meio e fim. E, por fim, dos componentes aqui, eu tenho a persuasão retórica, tá? Então, observa aqui, ó. Como os pesquisadores comprometidos com a integridade científica, devemos considerar as implicações de longo prazo de nossas descobertas. Então, aqui eu tenho um exemplo claro de como a réplica deve ser feita, deve ser realizada, tá, pessoal? Agora, perfeito. Professora, a senhora fala aqui de réplica, de posicionamento, de argumentos, de dados estatísticos, de características específicas, de como identificar falácias ali, pontos fracos em um determinado argumento para que seja feita uma réplica responsável. Mas qual a ligação da réplica com a cidadania? Porque quando nós falamos de posicionamento, de ponto de vista, nós falamos de responsabilidade. Então, como isso se relaciona? Olha só o texto que eu tenho aí na tela para vocês. Diz assim: a réplica responsável é um exercício de cidadania que exige, obviamente, o pensamento crítico, uma fundamentação sólida e respeito ao outro. Ela nos permite participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e democrática. E isso se liga justamente com a nossa ideia de organização de Estado, né? Nós falamos aqui de democracia. E quando nós falamos de democracia e cidadania, obviamente que nós temos o direito de expressar as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, e eles devem ser respeitados. À medida que eu me posiciono e quero que o meu ponto de vista seja respeitado, é importante que eu respeite o do outro também. E é nessa conjuntura que se organiza a réplica, ela se insere nesse espaço em que você tem a liberdade de falar, mas é importante que se faça uma ponderação. Até que ponto é uma liberdade, a partir de onde essa fala pode prejudicar ou ferir algum direito ali do outro, ou quando isso se torna um discurso de ódio, baseado nos meus pontos de vista, nas minhas perspectivas, que eu acredito serem as certas, as mais importantes ali nesse processo. Então, é importante que você faça essa ponderação. Creio que é um dos elementos mais importantes quando se vai analisar um posicionamento, quando se vai se fazer uma réplica, quer dizer, me posicionei lindamente ali, mas será que não vai ferir o outro? Não vai tirar o direito do outro? Então, isso é muito importante nesse processo de construção, tá certo, pessoal? Agora, vocês viram que tem uma atividade aqui? Agora que você está muito eficiente, você aprendeu o que é a réplica, como ser um cidadão eficiente, como se portar, se comportar diante de uma temática como essa, quando for escrever ou verbalizar aí, será que você aprendeu mesmo? Vamos constatar isso com a nossa atividade. Olha só a nossa primeira questão aí na tela para vocês. Diz assim: a réplica pode ser entendida como? Letra A, uma simples reação emocional a uma opinião contrária.
uma repetição literária de um argumento já apresentado? Então, quando a gente fala de réplica, ela não seria essa letra A, porque não tem uma reação emocional, tem um posicionamento, que ali tem uma certa... tem um respaldo, eu tenho ali argumentos que comprovem esse ponto de vista. E também não é uma repetição literal, tá? Letra C. Uma resposta fundamentada que expressa concordância ou discordância de forma crítica e responsável. Essa aqui é a minha assertiva correta, porque nós estamos falando de concordância ou discordância, mas que seja de forma crítica, e a responsabilidade aparece aí como um dos elementos mais importantes da réplica, tá? Na letra D, uma forma de evitar conflitos ao não se posicionar, pelo contrário, eu tenho posicionamento. E letra E, um resumo neutro do ponto de vista alheia. Não existe resumo neutro quando nós falamos de réplica, tá? Já a segunda questão, ela vai falar da produção de uma réplica. Então, diz assim, ao produzir uma réplica, o autor deve fazer o quê? Letra A, criticar duramente o interlocutor para reforçar sua própria opinião. Letra B, responder de modo impulsivo, sem considerar as ideologias envolvidas. Letra C, usar argumentos bem estruturados, respeitando diferentes pontos de vista. Então, aqui eu tenho pontos de vista, perdão. Então, aqui eu tenho a assertiva a minha letra C, porque isso já foi debatido e falado várias vezes aqui sobre esses argumentos estruturados. Letra D, concordar com todas as opiniões para evitar polêmicas. Essa aqui não seria assertiva, justamente que você não precisa concordar com as opiniões, você pode discordar, mas de forma responsável, tá? E letra E, priorizar a linguagem informal e o humor em todas as situações. Esse ponto eu ainda não tinha tocado, não tinha falado com vocês. Quando nós falamos da linguagem empregada e quando se trata de uma réplica, se utiliza aí o nível formal da língua portuguesa. Dependendo da situação ali comunicativa que está inserido, é possível sim que você faça um certo trocadilho, use um pouco de humor, não é ideal, então é algo muito arriscado de se fazer. Portanto, ao produzir uma réplica, pense sempre em uso de uma linguagem fundamentada e usando o nível formal da língua portuguesa. Já a nossa terceira questão, ela vai tratar do seguinte, da elaboração também. O que é recomendado para que eu realize aí que eu elabore uma boa réplica? Letra A, usar conectivos argumentativos e modalizadores para sustentar o ponto de vista. Letra B, ignorar as ideias do texto base e apresentar novos temas. Letra C, evitar justificativas para não enfraquecer o argumento. Letra D, utilizar apenas frases curtas e emotivas. E letra E, basear-se exclusivamente em opiniões pessoais. A nossa assertiva aqui, obviamente, é o uso de conectivos argumentativos e modalizadores para sustentar o ponto de vista. Foi moleza, não foi? Você conseguiu responder essas questões com maestria. Claro, né? Com a aula da professora aqui, como não fica fácil. Pessoal, então essa aqui é a nossa conclusão. O que é que nós aprendemos no decorrer dessa aula? Olha aí. Primeiro, que a réplica é um ato discursivo de resposta consciente, que implica, eu preciso de um posicionamento ético e argumentativo e amplia a participação cidadã e cultural. Essas aqui são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula de hoje e olhe lá, viu? Sempre que for produzir uma réplica, que a faça, se posicione criticamente a favor ou contra, mas sempre de maneira responsável. A nossa aula fica por aqui, eu te vejo numa próxima. Tchau!